Muricy, Fala, Matheus. Ih, o negócio vai ser duro hoje, hein, meu? é difícil ser técnico? Só um pouquinho. Se eu tivesse na Inglaterra, Matheus, ou nesses outros países, não era tão difícil, né? Mas como eu estou no país do futebol, que as pessoas aqui perdoam tudo, a única pessoa que eles não perdoam no nosso país é o técnico, entendeu? Então não é difícil, é super difícil ser técnico no país, mas é o que a gente escolheu, então a gente tem que encarar. Quer fazer mais uma? Uhum. Pode fazer. Vem pra cá. Faz aí. Foi difícil jogar naquele campo lá Peru? de Campo Society? É outra boa pergunta. Realmente é um society mesmo, como você falou, porque o que é recomendado pela FIFA é a grama sintética, que hoje é muito parecido com a grama natural. Tem um amortecedor que é muito bom, né, já foi provado isso. Nós temos aqui nos Meninos da Vila um campo desse jeito, e nós treinamos nesse campo para ver se a gente se adaptava para o jogo no Peru, só que chegou lá era totalmente outra coisa, era um carpete, não era um campo sintético, e foi difícil, a nossa grande preocupação era contusões, então, mas teve pouco, graças a Deus só o Henrique sentiu um pouco, mas a nossa preocupação era a contusão, mas nosso time se adaptou bem e claro, depois com um homem a mais a gente administrou o jogo, mas com certeza foi muito difícil jogar. Muricy, aqui atrás. Aqui, boa tarde. O time que joga amanhã é esse que você colocou no início do treino, e eu gostaria que você falasse também sobre essa sequência de jogos que você tem conseguido escalar os seus titulares. Bom, em relação ao time é o mesmo, né? O time está vindo já jogando há algum tempo. A gente está tendo cuidado, porque nós conversamos aqui no começo do ano e que duas coisas a gente ia dar muita atenção, que era diminuir um pouco a concentração, porque é um absurdo, né? Do jeito que se concentra no país. Então a gente está conseguindo isso, está diminuindo muito, e os jogadores estão dando respostas boas, né? Estão melhores, estão mais contentes, estão felizes e estão cuidando da parte deles, não precisa estar alguém tomando conta deles, eu acho isso. E a segunda era o pior, que era o número de contusões. O nosso número de contusões no ano passado foi muito grande, claro que um time como o Santos, que disputa muitas competições e está toda hora em decisões, então é complicado você diminuir o número de contusões. E para isso você tem que ter um bom plantel. Então a gente está chegando nesse ponto, está diminuindo alguns jogos. Quando a gente sente que nossos fisiologistas fazem o exame que a gente tem feito e a gente sente que vai estourar, a gente afasta, né? Como aconteceu no caso contra o jogo depois do Internacional. Aquele jogo foi o limite nosso. Se a gente joga mais um jogo, ia estourar jogadores, isso estava provado nos exames. E depois nós descansamos daquele jogo e fomos para o Peru, o time estava recuperado. Então nós estamos fazendo jogo a jogo, e olhando com carinho, né, a palavra dos doutores que conhecem realmente disso. O Juan Aurich, pela colocação na Taça Libertadores, você acha que existe algum motivo para a equipe, apesar de atuar desfalcada, jogar na retranca? Você espera um franco atirador no jogo para deixar uma melhor impressão nesse segundo turno? O que você pensa? Eles desfalcados? Deve ser só o zagueiro, né? Não deve ter muita mudança, eles ganharam o último jogo. Eu acho que no futebol hoje em dia eles são profissionais que estudam os adversários, que trabalham forte. Eles, por exemplo, a gente tem que tirar o jogo como base contra o Internacional, que eles jogaram lá em Porto Alegre. O Internacional foi fazer o segundo gol aos 43 minutos, então sofreu com um homem a mais. Então a gente não se engana com isso, sabem que eles vêm para cá para dificultar. Tem jogadores interessantes, jogadores experientes, né? E é isso, a gente tem que saber jogar com inteligência, saber atacar na hora certa, saber que a gente vai sofrer contra-ataque, e por isso que a gente leva muito a sério isso, respeita muito esse time como nós respeitamos lá. Nós ganhamos lá porque nós respeitamos muito, senão a gente não conseguiria jogar. O Muricy, o Strongest, parece que o poder de fogo deles é a altitude mesmo.
jogou em Porto Alegre e tomou de 5. E hoje tem Inter e The Strongest. O que seria melhor até para facilitar a vida dos brasileiros da chave? Uma vitória colorada? É difícil falar. Eu só acho que, mesmo jogando lá na altitude, o Inter é favorito. Nós fomos lá, não ganhamos só porque coisa do futebol, porque foi o jogo que a gente mais teve oportunidades. Por mais que as pessoas preocupadas com a altitude, claro, que alguns jogadores realmente no intervalo a gente se impressionou um pouco, porque se você vê um atleta com oxigênio, parece um hospital, não é natural. Mas mesmo assim, o nosso time teve um número de oportunidades incríveis, não ganhou o jogo porque coisa do futebol. E mesmo eu acho que com a altitude o Inter é favorito e deve ganhar. Eu não torço para nada. A gente, no futebol, a gente vai aprendendo a torcer para os amigos. Eu tenho alguns amigos no Internacional, né? E se ganhar o Internacional, é mais um brasileiro que pode passar. Muricy, o Pelé disse que o Neymar tem que continuar no Santos e você já deu essa opinião semelhante. Você concorda com ele também que o Neymar pode ser o melhor do mundo se ele continuar no Santos? Eu acho que a oportunidade de ser o melhor do mundo acho que vai ser ou em 2014 ou depois, né? Todos nós concordamos que ele ficando até 2014 ele vai ainda evoluir bastante, que ele tem muito para fazer, e aí sim, depois de 2014 ir para uma outra escola também vai ser importante para ele, para o futebol dele, para a cultura dele, isso aí ninguém discorda. Mas só que no momento é um pouco na contramão, né? Porque a gente reclamou há vários anos, todos nós, né? Não só vocês, nós que somos do futebol, a gente sempre reclama quando os dirigentes vendem o jogador rapidamente. Todo mundo reclama, todo mundo faz a crítica, né? Então, agora, no momento que a gente tem um que está fazendo o contrário de todos, a gente só tem que elogiar, cara. Então, o Santos está fazendo isso e o Neymar também. Então, que bom que ele fica até para o futebol brasileiro, que bom que ele fica até 2014, porque ele é um espetáculo, né? Ele é um jogador hoje do Brasil. Em todo lugar que a gente vai, as torcidas vão para ver o Neymar. Isso aconteceu lá agora, nesse lugar que nós somos no Peru, que é uma coisa incrível, um lugar distante daquele. Então a gente tem que torcer para que ele fique mesmo até 2014. E depois sim, depois do Mundial ele pode ir para a Europa e claro que vai aprender um pouco mais. Ô Muricy, a atual situação do grupo do Santos mostra um empate triplo, né? E se a gente pensar aqui, fazer uma projeção do resto da primeira fase, não é impossível que termine com um empate entre duas equipes ou até 3 no final da primeira fase. Até por isso, é importante amanhã uma vitória grande por muitos gols de diferença ou isso não é o tipo de coisa que passa pela sua cabeça? Não, porque infelizmente as pessoas que falam de futebol, a gente fala uma coisa aqui e às vezes eles põem outra lá. Então lá chegou a notícia que eu desrespeitei o time deles e eu, naquela semana nem coletivo eu fiz. Então, algum engraçadinho desses, né, deu essa notícia e é perigoso até, né, porque se cria um clima, se cria uma rivalidade que não existe, né? Então, como eu não sou menino, né, se a gente ganhar de 1-0 tá bom. Muricy, você tem elogiado aí bastante a defesa, né, o Durval e o Edu. Você ainda vê a necessidade da contratação de mais um zagueiro para o teu elenco? Você julga como necessário? E o Alex Silva ainda está nos teus planos? A gente precisa ter um plantel, né? Porque o ano passado a gente perdeu o Brasileiro quando acabou o último jogo da Libertadores. No dia seguinte foram 3 jogadores para a seleção principal, 2 para a Olímpica e 2 vendidos. Saíram 7. Então você não tem a mínima chance de ganhar um Brasileiro. E a gente quer, esse ano, fazer diferente. A gente quer ganhar o Brasileiro e, para isso, nós temos que melhorar o plantel, porque a gente vai perder de novo jogadores. Vai perder para a Olimpíadas, vai perder para a seleção principal depois, porque do jeito que alguns estão jogando, deve ser convocado. Então a gente não pode entrar mais nessa. Esse erro já não é que nós cometemos, a gente estava numa batalha terrível para ganhar Libertadores e Paulista e não deu tempo da gente parar para analisar isso.
Só que esse ano a gente vai se preparar melhor em termos de plantel. Então, o Edu e o Durval são jogadores excepcionais, né? Só que às vezes eles precisam de descanso, porque não dá para utilizar, pelo cálculo nosso, a gente deve outra vez fazer 80 partidas, como aconteceu ano passado, time que mais joga no mundo. Então, aí a gente quer diminuir o número de lesões, e por isso que a gente tem que melhorar o nosso plantel. Mas os 2 zagueiros nossos são, as duplas nossas, são as melhores do país. Não, o Alex encerrou a negociação lá atrás e a gente não falou mais desse jogador. Ô, Muricy, o Borges fez um gol, né, no último jogo da Libertadores e acredito que deva estar se sentindo um pouco mais leve em função daquele jejum que ele passou. Você espera mais esse jogador daqui para frente? É o seu matador, né? Você sempre falou que ele é um jogador que faz gol por onde passa e acredito até que seja normal passar por esses momentos, né? Você acha que daqui para frente ele deslancha? Não é que eu falo que ele faz gol, né, que ele passa, né? Isso é uns números dele, né? Não adianta eu falar isso ele não fez, né? Então, o currículo dele é onde que ele passou, ele fez gols, né? E voltou a achar o caminho, né? Achou o caminho no jogo lá, isso eu disse para ele na hora que ele fez o gol. E já no treinamento também, já achou o caminho. E o Borges, quando acha o caminho, vem a tranquilidade, aí não para mais de fazer gols. Então, ele é o tipo de jogador que vive do gols e quando não faz, se sente mal, é uma coisa natural, eu entendo bem isso. Mas ele está de novo com confiança e vai começar a fazer gol e não para mais. Ô, Muricy, o Ganso foi decisivo lá no Peru e depois contra o São Paulo ele não foi muito bem. Você explicou que ele é um jogador que depende muito da condição física para desenvolver todo o seu futebol. E agora, como que ele está para esse jogo de amanhã? Pelo o que ele está procurando para ele mesmo, né? Ou seja, se movimentar mais no campo, armar o time, vir atrás, às vezes, do volante, buscar a bola. Para ele fazer tudo isso, para ele percorrer todos esses quilômetros a mais, ele tem que estar muito bem fisicamente, né? Tecnicamente, todos nós sabemos a diferença que ele faz, mas fisicamente ele voltou a jogar bem. Contra o São Paulo, com certeza, que a maratona que nós fizemos, ele sentiu, mas mesmo assim, se a gente lembrar, o nosso gol de empate saiu de uma bola que ele brigou pela bola, coisa que muito tempo ele não fazia, está fazendo. Hoje já está descansado, o time está descansado, né? Porque um dia a mais para a gente faz uma diferença, a gente está sabendo levar os jogadores, eles também estão entendendo que eles precisam descansar, porque jogar do jeito que a gente está jogando, a gente tem muito pouco para treinar, então a gente só tem que descansar. E eles estão entendendo, o time hoje, ontem ainda não, por incrível que pareça, ontem a gente estava cansado pelos nossos exames, ainda não estava bem. E hoje não, hoje já está bem descansado e com certeza amanhã a gente vai chegar bem para o jogo. Muricy, queria que você falasse sobre a importância da chegada do Bernardo para o restante da temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é a competição que ele vai estar à disposição, e com relação ao Gerson Magrão, atleta que comentou ontem que prefere brigar por uma posição no meio-campo. A tua ideia também é essa, utilizar o jogador no meio-campo? O Bernardo é um jogador interessante, um jogador que é desses que a gente está buscando no mercado, porque economicamente é viável. Volto a repetir, está difícil para a gente trazer assim jogadores de um grande volume, porque o Santos faz as coisas muito corretas no que diz respeito à parte econômica, gasta o que arrecada, e eu acho que isso é o correto. E é um jogador que surgiu pela idade, pela maneira que joga, é muito parecido com o que a gente pensa aqui no Santos. É um jogador que vai se encaixar perfeitamente, né? Teve alguns probleminhas lá, acho que no Vasco. Aqui a vantagem, não sei como é lá, mas com certeza também deve ser como aqui. A vantagem do nosso ambiente ele é ótimo. Então, eu acho que é uma grande contratação. O Magrão, quando ele foi contratado, a gente pensava na lateral esquerda, porque a gente estava só com o Léo, né? Hoje a gente já tem o Juan. Então, ele pode voltar para o setor dele, o setor que ele começou a carreira como meio campo. Ali é um jogador que é importante porque pode jogar em 2 posições. Muricy, dá para dizer que esse jogo vai ser bem mais tranquilo que lá do Peru? Por causa do campo, os jogadores já falaram que o Pacaembu, eles gostam de jogar, não tem a torcida agora é o favor, vai ser bem mais tranquilo?
Não, tranquilo no que você falou aí. Tranquilo porque o gramado é bom, tranquilo porque a torcida é nossa, mas tranquilo no jogo não vai ser. O jogo de futebol hoje é difícil, você tá olhando por esse lado. Essa facilidade, porque vai ser natural, a torcida e o campo, que é bom. Mas o jogo não vai ser tranquilo, porque são times que sabem jogar fora de casa, são times que vêm marcando forte, jogando no nosso erro, então pode ter certeza que tranquilo não vai ser. Agora os demais sim. Os demais o campo é bom e a torcida é nossa. Muricy, dois aspectos. Nesse momento da competição, e pensando também no adversário, você acredita que seja interessante o Pacaembu em relação à Vila Belmiro? Outra questão em relação à tarefa dos peruanos com o gramado. A missão deles de se adaptar ao gramado natural é muito mais fácil? Porque eles jogam no resto lá dos outros gramados no Peru, é natural, né? O campo deles só que é daquele jeito. E o futebol, a maioria que jogou lá, tem colombianos, tem argentinos, né? No país deles é só grama, né? Igual Valência, colombiano, o zagueiro argentino, então estão acostumados com a grama natural. Então, não tem problema. Qual que é o problema? É isso só? Bom, eu acho assim, eu gosto de jogar na Vila porque eu acho que é o nosso campo, né? Mas eu respeito muito, não só aqui no Santos, todo lugar que eu vou, a estratégia do clube. Eu não sou dono do Santos, né? Existe estratégia de clube. E eu acho que isso, o técnico não tem direito de estar querendo mandar nesse setor, né? Claro que eles pedem minha opinião sempre, porque eles realmente respeitam minha opinião. Mas quando eu peço para que um jogo seja na Vila, eles me atendem. E agora, pela estratégia do clube, o jogo teria que ser no Pacaembu. Eu acho perfeito isso aí, porque é uma coisa que nós temos muita torcida em São Paulo também, a parte econômica também é interessante. Então, volto a repetir, eu não sou dono do Santos, eu tenho que respeitar as pessoas que estão acima da gente. Ô Muricy, você já ressaltou aí que dentro de campo o jogo vai ser duro, né? Pelo que você observou da atuação dos peruanos lá em Chiclayo, existe alguma preocupação com o time deles em algum setor específico? Qual a análise do time deles você pode passar para a gente? Eles têm gente experiente, tem gente velocista, por exemplo, o lado direito deles é muito rápido, o lateral e o ponta, o outro lado esquerdo também. São um time que a gente encaixou um bom jogo e eles também perderam um homem, né? A gente tem que ser muito frio para analisar. Na hora que eles perderam o jogador, aí para jogar contra o Santos, 11 contra 11, já é difícil. Com um homem a menos é complicado, porque a gente aí ficou com a bola o tempo todo e dominou o jogo, né? Então a gente tem que ser muito frio para analisar. É um time que é perigoso, foi campeão do Peru, não é de graça. Então a gente tem que respeitar, os jogadores estão muito conscientes em relação a isso.